Olá, senhoras e senhores, começando o primeiro episódio do Mimeógrafo aqui no YouTube. Isso é muito bom, é muito legal estar aqui com vocês. Planejamos isso durante um bom tempo do ano passado, né, gente? E agora se concretiza. Tudo bem, Felipe, Daniel, Marlon? Como é que vocês estão? Todo mundo bem demais? Eu tô bem, Matheus. Como é que você está aí em BH? Tá pegando muita chuva ou já parou? Já tá mais tranquilo agora? Muito calor, exageradamente quente aqui. Tá igual aqui em Brasília, então. Esquentou de uma hora para outra, mas faz parte, né? É a vida. Mas a gente tô muito feliz aqui de estar fazendo isso no YouTube. E agora não tem mais opção de edição, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, tentar falar mais devagar, errar menos. Vai ser um aprendizado, mas vai ser legal. E aí, Marlon, Daniel, vocês estão bem? Isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É nóis, estamos juntos. Bem, graças a Deus. Feliz por estar iniciando aí mais um ano e feliz por tudo que a gente vai produzir aqui esse ano. Fiquem ligados aí que vai ser um ano movimentado no mimeógrafo. Vai ser bom demais. É isso aí, estamos animados aí com esse 2022, né? Muitos projetos para se concretizar aí. E vamos nessa, né? Lembrando, gente, que ainda tem outras pessoas da equipe que não puderam estar presentes aqui nesse episódio, nessa gravação, mas que estarão presentes nas próximas. Eu vejo que vocês se prepararam muito bem, porque quando era só áudio, quando era só áudio, ninguém me via dentro de um carro gravando, mas agora não tem jeito. Eu até pensei, vou para casa da mamãe, vou fazer uma coisinha diferente assim, mas eu falei, não vou manter isso toda semana, então vamos continuar dentro do carro, que é a melhor maneira, mas vocês se prepararam muito bem. O Marlon, um legítimo youtuber ali no seu escritório /quarto, eu não sei, Marlon, mas está muito bonito. Marlon é outro patamar, é outro nível. É outro nível, irmão. Muita preparação aí, né? Muita expectativa, né? Vamos investir tudo aí, né? Ai, Daniel, tem um quadro para mostrar aqui, né? Que é diferenciado do resto da turma, né? Assim também. E o Felipe aí com seu fundo branco trabalhando o imaginário, como sempre. Trabalhando aqui. Na verdade, Matheus, é porque a cada 100 mil seguidores que a gente tiver, eu vou colocar um quadro aqui, entendeu? Então, estou esperando chegar para poder ir incrementando aos poucos. E aí, os seguidores vão poder escolher qual quadro que eu vou colocar aqui. Então, é tudo calculado já. Para ficar na expectativa aí do futuro. Eu já coloquei um como ato profético aqui, né? Pela fé. Amém. Tem que ter um crente nisso aqui mesmo. Amém. Gente, agora falando aqui sobre o mimeógrafo para 2022. Não, antes de falar sobre o mimeógrafo para 2022, antes de chegar aqui, a gente parou com os episódios de utilizar o Instagram e nos perdoem também ali quem acompanha a gente ali no Instagram. Foi uma pausa mais ou menos final de novembro, por aí. Foi por aí. Foi quando o livro lançou, né? A Vida do Lado de Fora, a gente gravou episódio sobre ele. E depois não teve mais. É isso? Isso, confere. Foi isso mesmo. Então, muita coisa aconteceu de lá para cá, não é verdade? Tanto gente, minha luz apagou. Vocês vão ter que eu tô acostumando ainda. Eu tô com medo da bateria do carro acabar, que tá ligado na bateria do carro. Nós vamos levando isso aí desse jeito aí. Mas uma hora vai. Coisas grandes começaram pequenas assim, tá? Uma hora vai. Mas aqui muita coisa aconteceu, tanto no âmbito pessoal aí na vida de cada um, e nesse Brasilzão de meu Deus, não é verdade? O que vocês conseguem assim destacar? Vamos falar de quê primeiro, hein? Uma coisa que não seja também muito problemática de falar. Começa leve aí. Você fala para 2022? O que a gente espera aí? Do que aconteceu de novembro para cá, desde a nossa pausa até hoje.
muita coisa aconteceu. A gente poderia ter falado de tantas coisas, por exemplo, poxa, menos treteira assim possível, mas na política, por exemplo, assim, muita coisa aconteceu, poxa, muita coisa aconteceu da política para cá, de novembro para cá na política. E não vai parar. 2022, ano de eleição, a gente sabe como é que funcionam as coisas. E eu acho que a gente vai ter muita coisa para conversar aqui sobre isso. Bom, na última semana não, nos últimos dias, talvez até alguns dias ou mais, saiu uma pesquisa falando da intenção de voto no meio cristão evangélico de Lula, Bolsonaro, os dois bem empatados. E isso aí já parece que dá um ânimo, assim, né, uma animosidade maior em algumas pessoas. Teve Sérgio Moro, que o nosso querido Balotin não aprecia de maneira assim, né? Nada assim. Ele vai poder falar quando ele estiver presente, mas teve o Moro que parece que vai ser candidato à presidência e falaram semana passada que ia ser para o Senado e agora ele desmente falando que é para a presidência de novo. Eu acredito que a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso e colocar a nossa série em prática aí do Visões e Ilusões Políticas. O que vocês falam um pouco disso? Eu acho que, cara, esse ano a temática mais forte vai acabar sendo essa, mesmo por conta da eleição, né? E, assim, a minha expectativa é que a gente consiga quebrar um pouco essa polaridade, né? Que a gente consiga apresentar que a política ela pode ser feita de uma forma diferente, né? Ela pode ser feita de uma forma de diálogo, de a gente conseguir quebrar um pouco essa visão idolátrica até que algumas pessoas têm com certas figuras políticas, né? Cachorro latino, ao vivo é assim, né? E a minha expectativa é essa, que a gente consiga mostrar uma forma diferente de fazer política, principalmente como cristãos mesmo, assim, né? De que nós temos que entender um contexto muito maior, que o Estado tem um papel diferente do que a maioria das pessoas entende, que a igreja tem um papel diferente nisso tudo, os cristãos participam de outra forma. Então, assim, eu estou bem empolgado com essa discussão e eu acho que vai acabar sendo um tema bem forte aqui, por conta de todo o contexto que a gente está vivendo. E eu espero que a gente consiga trazer algo diferente, né? E não fique mais do mesmo, a gente está se preparando para isso. E se Deus quiser, vai ser um ano muito legal aí, que seja útil, pelo menos para algumas pessoas. Minha expectativa é bem essa mesmo, né? Da gente conseguir demonstrar como que tem que ser a nossa relação com os políticos, né? Principalmente. Acho que o brasileiro como um todo, ele é muito mal educado politicamente, né? A gente não tem muita informação sobre isso na educação básica, nem mesmo na universidade, né? Então a gente é muito mal educado politicamente. E como cristão não é diferente, né? A gente está na mesma nação, mas é cristão, né? Eu acho que isso é um problema muito grave, né? Então a gente tem que, como cristão, com certeza, se preparar melhor para entender como lidar a nossa emoção com os políticos, a nossa fidelidade ou não, né? Para com políticos, legendas, partidarismo, direita, esquerda e afins, né? E eu gosto bastante do tema e também tô bem empolgado. E comentando um pouco sobre o que o Matheus falou, o que a gente percebeu exatamente foi isso, né? Essa polarização continua, tá aí, né? Tá aí. A polarização que a gente viu nas eleições lá da primeira eleição do Bolsonaro, ela continua e tá ainda mais separada, né? Digamos assim, direita e esquerda hoje, né? Então, é isso. Sabe que eu dei uma movimentada no Instagram já, né? Acho que foi semana passada, repostei uma postagem do Igor Miguel e já vi uma galera falar comigo, ele comentava um pouco sobre essa onda conservadora, né? Que tem um viés liberal em cima disso, né? Porque troca o evangelho pelo conservadorismo, né? Então isso aí já, olha, esse ponto aí já vai dar o que falar. Só nesse aí a gente já vai ter muita coisa para falar aí, porque de fato há um movimento bem forte que tem invertido essas prioridades, né, quanto ao evangelho. Cara, mas esse tweet do Igor Miguel foi muito bom. Ele, cara, em 160 caracteres ali, sei lá quantos que tem dentro do Twitter ali, ele resumiu para mim, assim, algo que parece que está meio difícil de ser visto aí para algumas pessoas.
e ele colocou muito bem esse conservadorismo quando ele se torna até uma idolatria. É bem legal, muito, muito, muito bom. Oh, e tem também, gente, ai meu Deus, essa pandemia que não acabou desde novembro, agora aqui, e não sei na cidade de vocês, mas aqui em BH, a situação, em vez de estar melhorando, agora está piorando, tá tendo casos e mais casos, Minas Gerais, tá terrível, e misturou Covid com influenza, com dengue, que aqui tem muito caso de dengue, principalmente na região que eu moro aqui. E, cara, parece que se voltar obrigatório os máscaras no local público, umas certas coisas assim que o negócio tá estranho, cara. Achei que ia melhorar, mas não melhorou, não. O povo tá até falando, né, que na verdade 2022 é 2022, né? É a Versão segunda, o retorno, né? Parece que não mudou muita coisa mesmo, né? E aqui também tá assim, os casos estão subindo bastante, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade, né, com essa Omicron aí. E eu acho que, cara, a gente tem que tentar evitar também a polarização na pandemia, né? A gente vai ter interpretações diferentes dos que está saindo de notícia, do que está saindo de estudo, né? Ninguém sabe muito bem como é que vai ficar isso. E a gente tem que meio que respeitar as limitações que a pandemia exige, mas também sem querer ser dogmático demais em como é que você tem que lidar com ela, né? Tem gente que vai entender algumas restrições e adotá-las de forma mais aguda, outros vão ser mais tranquilos. Então, assim, acho que respeitando uns aos outros, a gente consegue passar, pelo menos sem arrumar briga entre nós, né? Que eu acho que é o pior, assim, tá todo mundo pegando, todo mundo ficando doente, aí, tipo, a gente, além disso, ainda arruma confusão ainda, né? Então, pelo menos Cara, essa mas parte a Diz gente quem, consegue Felipe? Nós prevenir. 4 aqui? Aí tá Não, entre fácil. nós que eu digo. Até que aqui a gente é tranquilo, né? mas sabe uma coisa que você falou que eu acho que me incomoda um pouco? Você Vai, já falou começou a treta já. Vou pro YouTube e o aí, ó. Matheus já quer arrumar treta pra. Não, cara, que você falou assim que, né, ainda a gente não sabe bem como é que lidar com essa situação, aquela coisa toda. Cara, mas são 2 anos já de pandemia. Às vezes eu tô falando aqui do alto da minha ignorância e eu tô achando que 2 anos já é tempo suficiente para a gente saber um pouquinho melhor como lidar com a situação, né? Mas 2 anos, então, tipo, 2 anos passou e não evoluímos nada em saber como é que cuida, como é que trata. Cara, Complicado, velho. eu vejo isso dessa forma, assim, por exemplo, a gente tem 2 anos aí em que basicamente a gente fica fazendo testes, né? Então, fecha, não resolveu. Então, vacina, não resolveu 100%, melhorou. Então, assim, a gente tem uma melhora, tem uma progressão. A gente vê que, assim, aumentam os casos, mas não aumentam as mortes, isso é muito benéfico. Tem melhorado, assim, a gente consegue ver que em algum momento isso vai, pelo menos, ser aceitável, assim, né? Vai ser uma doença que a gente vai conviver com ela, talvez como outras, e não vai ser algo tão ruim quanto foi, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, assim, o que eu falo que as pessoas não sabem lidar com isso, a gente vê as autoridades mesmo, às vezes, perdidas. Assim, vacina de novo ou não vacina de novo? Abre ou fecha de novo? Libera carnaval ou fecha o carnaval? Então, assim, isso é o que eu falo, é uma novidade, assim, né? É uma coisa que ninguém sabe lidar no sentido de alguns vão achar que tem que fechar tudo, alguns vão achar que não tem que fechar nada. Então, assim, fica essa briga dos dois lados e acaba que não resolve 100%, né? Eu vejo mais assim, não é uma questão de, tipo assim, a gente não aprendeu nada. A gente aprendeu e tá melhorando, graças a Deus, né? Mas eu acho que para resolver 100%, assim, a gente teria que ter um pouco mais de diálogo, assim, para conseguir fazer o negócio andar mais fácil, né? Mais tranquilo. E É falta, que, né? querendo ou não, infelizmente, os dois assuntos que a gente falou aqui, eles se integram muito, né? E se influenciam muito, né? Infelizmente, a pandemia virou pauta política, né? E aí tudo vira pauta política, né? Os políticos se apropriam de tudo que está no mainstream para fazer pauta para eles, para ganhar eleitorado, né? E a pandemia virou isso daí, né? Por exemplo, eu vi uma notícia hoje de que agora o STE está querendo propor o passaporte vacinal para permitir votar na eleição esse ano, né? Sendo o mais isento possível aqui.
Isso com certeza vai afetar quem? O eleitorado do Bolsonaro, que é anti-vacina e anti-passaporte vacinal, né? Já estão vendo como um ataque político, e daí? Usando de novo, né, como arma política. Essa briga que está aí entre o STF e o Bolsonaro desde sempre, né? Então, cara, essa é a parte ruim, assim, né? Que complica muito mais a situação, né? Deixa tudo muito mais nebuloso, deixa tudo muito pior do que já é estarmos passando por uma pandemia, né? Os políticos, nesse sentido, no Brasil, conseguiram piorar ainda mais, né? Na minha opinião. Ô Daniel, mas na última eleição, 2020, né, que foi prefeitura, essas coisas todas, cara, a gente, quando eu digo a gente, eu vi várias outras pessoas, nós criticamos a atitude que foi tomada, tipo assim, tava todo mundo não pode sair de casa, não pode fazer nada, tava tudo fechado. Mas votar Chegou podia. perto da eleição, liberou. Vamos votar, galera. E foi todo mundo. Aí depois da eleição, passou a eleição, fecha tudo de novo e os casos voltaram a aumentar. Aí esse ano já querem exigir a vacina, o passaporte de vacina. E, enfim, cara, parece que é uma coisa sem fim, mano. É um trem que não vejo luz no fim do túnel aí. Eu só vejo essa luz do quarto do Marlon, que está linda aí. Mas... Uma coisa que eu acho que compromete bastante esses assuntos que a gente tava falando é que cada um tá tentando encaixar dentro da sua narrativa, né? Não tá mais preocupado em apresentar fatos, inclusive, né? De demonstrar alguma coisa que tenha algum embasamento, né? Então a gente vê até que planos de saúde tentaram comprovar que, por exemplo, o kit Covid lá era eficiente, né? E depois tiveram que confessar que foi uma armação, né? Então, para ver como pensando numa questão de lisura, né? Quanto a um plano de saúde, ninguém teria uma dúvida de quanto a confiabilidade, né? A gente tem na saúde essa certa confiabilidade que vão demonstrar para a gente aquilo que de fato é, né? Então a gente vive uma crise de verdade, vamos dizer, né? De um compromisso que não está mais conectado com aquilo que as pessoas mesmo esperam, né? Porque a gente espera que os pesquisadores, a gente espera que os políticos, a gente espera que os planos de saúde eles estejam conectados com uma questão de minimizar esse período mesmo, né? Mas pelo contrário, né? Parece que já não há mais esse compromisso, né? Cada um está tentando puxar para o seu lado e a gente está meio refém nesse caminho porque a gente não tem muito o que fazer, né? Dentro do nosso conhecimento, o que eu falo por mim, né? Minha área é TI. Então, me falar sobre vacina, cara, eu li alguns papers, algumas coisas, mas tem gente que está estudando 20 anos isso, que autoridade que eu tenho a respeito disso, então é complicado, é uma situação que nos coloca diante de algumas perguntas que não são tão preto no branco, né? Tem muita área cinza nisso aí. E você falou um negócio interessante, crise da verdade, né? Acima de tudo, parece que essa crise vai pegando assim as outras áreas da vida e vai engolindo tudo. Você acha que essa crise da verdade, ô Marlon, ela chega a alcançar essas, como é que fala? Esses destaques, vamos dizer assim, do meio religioso, que teve aí nas últimas semanas, teve muita coisinha de lá para cá, daqui para lá, acontece, um fala, outro desfala dali. Também você acha que é um problema de crise da verdade assim nisso? Ou não, é um outro problema que a gente tem? Eu acho que também é isso, eu acho que a gente tá vendo isso em várias esferas, né? Então, parece que isso tá tomando como o espírito do nosso tempo, né? A gente perdeu esse balizamento que a gente poderia... Porque, vamos lá, pensando há uns 20 anos atrás, a gente não teria problema em acreditar no que a mídia está expondo, porque, de fato, ela trazia informações mais comprometidas com aquilo que, de fato, né? Ah, morreu alguém. Ninguém está tentando encobrir, ou não morreu ninguém, mas agora está falando que morreram 50. Então a gente não tinha esse problema antes, né? E hoje a gente tem muita, a gente não sabe nem mais em quem acreditar, né? Então isso afeta a confiança da sociedade como um todo. O tecido social aí
vamos dizer, ele está cada vez mais esfacelado porque a gente perdeu esse laço, né? A gente não tem mais essa confiança nem nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Então a gente tá caindo num ponto aí que é complicado. Ô, Matheus, a gente pode até lembrar, a gente discutiu isso um pouco, né, na série do Anterite, que tá em áudio, mas um dia talvez a gente passe ela pro YouTube. Vamos passar, velho. Faz essa promessa aqui pública. Quando a gente chegar em 5 mil seguidores... Não fale isso não. Não, gente, esquece isso, calma. Não, a gente vai colocar, dá só um tempinho que vai sair. Relaxa. Mas eu tava falando, assim, né, quando a gente conversou lá, a gente lembra que a gente tava falando um pouco dessa era que a gente vive, né? Que é essa era que a gente não tem mais... As pessoas acreditam que não existe mais absolutos, né? E aí cada um cria a sua própria verdade. Então sempre é uma discussão. A discussão não é mais assim... quem tá falando o que é correto? O que é correto para você que vale. Então cada um coloca a sua verdade, né? E aí, como o Marlon colocou bem, isso acontece em diversas esferas. Né? A gente vê isso na política, nas notícias, a gente vê isso na economia. E na igreja, infelizmente, a gente tem visto isso também. Né? As pessoas, até na própria igreja, elas estão aceitando que a escritura não é mais o fundamento de verdade absoluta. Então, e a gente entende que tem uma camada interpretativa ali, mas a igreja sempre entendeu que essa camada interpretativa ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, você tem uma unidade de interpretação, você tem um histórico ali, você tem uma tradição que mantém isso vivo e mantém isso correto, você tem aonde se balizar. Mas as pessoas perderam isso. Então, acaba que cada um também constrói a sua própria verdade usando a Bíblia como fundo, né? E aí a Bíblia já não funciona mais como um mediador da verdade, ela funciona como um banco de dados que eu vou acessar para justificar o que eu quero falar. E aí, assim, é bizarro. Infelizmente acontece. Aí vem os pastores coaches, vem os pregadores da prosperidade. Esses dias saiu um vídeo, não sei se vocês tiveram o desprazer de ver do Money Come Here. Come here. Meu Deus. Meu Deus. Ai. A gente pode ter oportunidade ainda de falar desse tema assim especificamente, mas, cara, para mim é uma crise também. Esse ano promete, vou botar aqui o banner. Esse tipo de questão que o Felipe falou, né, de atenuar, digamos assim, a importância das escrituras, né, na interpretação e tal, de colocar ela em segundo plano e tornar ela, como o Felipe falou, um banco de dados, um conjunto de textos que eu posso lá pegar um versículo, uma parte, como eu quiser, ou até mesmo ter a ousadia de dizer que ela precisa ser atualizada, né, como a gente ouviu recentemente. É o que gera esse tipo de problema que o Matheus comentou. O cara pega um versículo isolado, esquece do contexto, esquece do tipo de texto que ele está ali, na verdade nem sabe direito o que está fazendo, e usa aquilo ali como pretexto para fazer o que ele quer, né? Outro pior ainda, na minha opinião, que saiu recentemente é do coach lá que levou a galera no topo do morro, botou 30 pessoas em risco de vida usando texto bíblico. Agora está fazendo uma espécie de reality show ali das 12 tribos, né? Então, usando o texto bíblico, embasando e orando para antes de subir. Então, assim, é vergonha para o evangelho. Não tem outra palavra para dizer. Vergonha nacional para o evangelho, isso aí. Esse aí foi vergonhoso mesmo, cara. Foi terrível. O pior é que a pessoa se contradiz, né? Fala uma coisa, mas tinha postado foto no stories dela mesmo mostrando o contrário. Mas é isso aí. Eu acho que a gente tem um trabalho incessante, não começou, não é agora, é desde sempre. Mas quando a gente assumiu estar aqui para comentar algumas coisas, para falar, né? A gente quer conversar com vocês. Na verdade, você que está assistindo aqui, a gente quer conversar com vocês, quer abrir um diálogo respeitoso entre todas as partes. A gente não acredita que simplesmente nós vamos falar e o que a gente falou, você está aí do outro lado, não pode discordar em momento algum, não é nada disso, muito pelo contrário, a gente quer abrir diálogo respeitoso. Porém, a gente entende que a gente tem esse compromisso
a gente vai falar do que a gente acredita, e o que a gente acredita está fundamentado na Bíblia, a Bíblia como palavra de Deus, como inspirada, como revelação, e é isso aí. Eu acredito muito nisso aí. A gente pode também falar de futebol, pô. Ronaldo comprou. Pode falar o que a gente quiser aqui, né? Qualquer coisa tá valendo. Isso vai ser muito bom, cara. Esse ano vai ser muito bom. Agora, Podia ter um agora quadro esportivo. Agora vai aqui. pro Cruzeiro. Podia ter um quadro esportivo aqui. Vamos ver se o pessoal gostar de futebol, a gente fala de qualquer outra coisa também. Cara, muito bom. Falando em futebol, vou aproveitar o gancho. Eu não sei se vocês, já que estamos aqui num papo aleatório, eu não sei se vocês acompanham o Globo Esporte. Eles fizeram um documentário em 2 episódios sobre futebol e religião. Não sei se vocês chegaram a ver. Vocês acompanham o Globo Esporte? Não vi. Não, cara, interessante, hein? Cara, interessante. Cara, eu acho que eles foram um pouco tendenciosos na abordagem deles, mas é alguma coisa que é interessante, porque eles trouxeram sociólogo, trouxeram antropólogo para falar também, e entrevistaram jogadores. Quem não assistiu, vale assistir para tirar suas conclusões. É interessante. Eles comentam um pouco a questão daquele... Teve um esportista aí que movimentou bastante na década de 90, acho que era, como é que era o nome dele? Alguma coisa Ribeiro, ele escreveu um livro, inclusive, acho que foi pela Fiel. Teve uma época na década de 90 que ele trouxe vários jogadores ele tinha muito acesso às concentrações, então ele trouxe foi um movimento muito forte no futebol, dessa questão do evangélico, né? E hoje, se a gente for ver, o evangélico é a maioria, né? A gente vê que as comemorações, o evangélico é muito mais proselitista que o católico, por exemplo, né? O cara que crê em Jesus, ele tá ali, ó, a faixa, o ajoelhar, quando vai dar entrevista no final, agradece a Jesus, né? Então é interessante também esse documentário, é interessante que eles trazem algumas críticas que, ao meu ver, são válidas. Eu acho que principalmente quando a questão da tolerância, né? Eles comentam, por exemplo, um jogador que é ateu, quando chega na hora antes de começar o jogo, que eles oram o Pai Nosso, Ave Maria ali, né? O que o cara faz? O islâmico também, ele comenta um pouco como é que é a relação dele com as outras religiões, ele, como é que as pessoas recebem, né, tal. Interessante, cara, achei interessante. Cara, o Islã, eu não conheço um jogador no Brasil, assim, que declarado abertamente islâmico. Você conhece? Você sabe de algum caso assim? Então, conhecido não, mas tem no documentário, eles trouxeram um jogador, não vou lembrar de qual time que é. Que atua no Brasil. Atua no Brasil, aham. Cara, que legal, interessante. Aí trouxeram aquele... Tem um jogador que é do ex-Vasco, que é o Paulinho, acho que ele joga no Leverkusen, se não me engano. Ele é da Ubanda, né? Então ele comenta também que, por certa... Eles sofreu bastante preconceito, porque a matriz evangélica, principalmente a pessoa que recém se converte, né? Ela é bem dura com as posições das outras religiões, né? Então ele comenta um pouco como algumas coisas ele sofreu bastante preconceito. Então, cara, é interessante de assistir, ver os movimentos, porque eles demonstram que lá na década de 70, 80, essas demonstrações de fé no futebol não aconteciam. A partir desse momento da década de 90 ali, é que depois desse movimento, não é meu nome, acho que Futebol para Cristo, não vou me lembrar qual que é o nome certinho. Atletas de Cristo. Isso, ainda bem que eu falei. Eu lembro do Atletas de Cristo. A partir desse João Leite, pô. João Leite aqui de BH, que era muito ativo nisso. A partir desse momento aí, ocorreu uma reviravolta profunda no futebol quanto ao evangelicalismo, né? O evangélico no futebol. Isso se tornou bem presente, assim. Isso mudou completamente como a estrutura das coisas aconteciam. Por exemplo, a gente olha lá na década de 70 e 80, os jogadores falavam bastante da pátria, assim, né? Eles eram bem
patriotas, a gente vê o Garrincha, Pelé, falando assim, eles falam justamente do Brasil, não vou jogar pelo Brasil, o a nação, então é interessante como isso foi, esse foco ele foi alterado a partir desse movimento dos atletas para Cristo. Muito bom, cara. Eu acho que é Legal. legal. Dá para combinar de assistir e gravar um episódio com esse tema. Bem legal trazer um convidado também interessante aí. Muito bom. Ô, gente, e não tem outro assunto do momento para fechar esse vídeo aqui, a não ser falar das novelas do TikTok, né? Vocês estão... Você quer falar do BBB? Não, BBB eu me recuso. Eu me recuso, eu deixo para quem... novela do TikTok. Muito Cara, é muito ruim, é muito ruim. É muito ruim o nível de atuação, mas é isso que faz a gente passar ali horas assistindo. O que então que vocês esperam para 2022? Apesar de que a gente já falou aqui algumas coisas, mas assim... Acho que a gente devia virar TikToker. Eu tava vendo a comparação entre os maiores salários de TikTokers do mundo e dos maiores empresários, né? CEOs de empresas. Cara, é muito engraçada a comparação, porque, tem uns TikTok ganhando milhões fortes, muita grana, cara, muita grana mesmo. Cara, tu não imagina que é um mercado tão grande assim, né? Que gera tanto dinheiro, né? É interessante. É interessante. Quem sabe um dia a gente vai pra lá. Se a gente chegar em 5 milhões de seguidores... Para, Felipe. Não fala essas coisas. A gente vai encher uma banheira de... Daniel, sabe por que o Felipe fica falando isso? Ali, daqui a pouco ele tá prometendo aqui que vai pintar cabelo, porque ele pintar cabelo ali não vai mudar muita coisa não, entendeu? E por isso que ele tá falando. Se a gente chegar em 10 mil seguidores, em uma semana eu pinto minha barba de rosa e fico um mês com a barba rosa. Nossa, Deus, cara, isso aqui tem que ir pro ar. Pelo menos esse corte aqui. O Mário e o Felipe conseguem dividir a caixinha da tinta, né? Pra pintar a barba e o cabelo. Bem pouquinho. Olha só, olha se pintar o cabelo dá, né? Tranquilo aí. Sossegado, isso que o meu tá grande, né? Tá grande aqui. Mas agora não, falando sério aqui, para todo mundo que chegou até aqui, a gente vai ter um 2022 com bastante atividade, bastante coisas que a gente estava limitado porque era só áudio e era no Instagram e sinceramente pode ser um erro da nossa parte? Pode. Muito provavelmente seja, sim. Mas a gente estava com essa sensação de estar ali limitado e aqui está bem mais fácil a gente trabalhar. Então a gente espera que tenha um ano muito legal com vocês. Conversem com a gente, não só nos comentários aqui no YouTube, mas a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um grupo. Eu ainda não sei se é o WhatsApp ou o Telegram, então não vou falar do que é. Mas vai ter um link aqui na descrição desse grupo. E lá a gente vai poder conversar diretamente e, enfim, compartilhar mais coisas com vocês que a gente está pensando e fazer isso aqui tudo junto. Beleza? Da minha parte era isso. A luz do ring light aqui apagou, a luz do carro apagou, daqui a pouco eu tô aqui com a luz de velas aqui com vocês. Já acabou a bateria, daqui a pouco o Matheus tá ligando pro mecânico para poder... Já liga pro seguro antes quando acorda, liga pro seguro já. Falou, vou precisar de uma carga. Até ele chegada aí já fechou. Nossa, nem brinca. Ô, Matheus, a gente podia falar só um pouquinho das coisas que a gente tá pensando em fazer para esse ano, para já dar uma expectativa. Então a gente vai fazer essa série de política, né? Uma ideia que a gente já tem desde o ano passado. A gente está querendo fazer mesmo, em cima do livro do David Koyzis, o Visões e Ilusões Políticas. A gente está querendo fazer também uma série de cultura, a gente fazer umas críticas aí de filme, série, música, livro, o que aparecer aí, que a gente achar que é interessante, a gente vai fazer. Vamos falar também das pessoas que não estão aqui, né? Tem João Uliana, Bruno Maroni, o Balotin, né? Davi Balotin. Então, uma galera aí boa com a gente. Tem muita coisa boa pra gente fazer. O André. Grande André. E a gente tá querendo falar aí de muitos assuntos, né? Não ficar num formato só, né? A gente tá tentando testar novos formatos. Então, mandem feedback, mandem ideias. Vai ser bem interessante esse ano. É isso. É isso.
Fechou então? Uai, Fechou? então Tem como é que que cadê a frase aí? como, A frase como de que efeito acaba do um vídeo YouTube. do YouTube aqui? Fechou, então. Clica no sininho, como é que é o negócio? Tem o... Se segue o inscreva no canal, Isso. compartilha, faça aqui os seus comentários e tamo junto até o próximo vídeo. É isso, valeu. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu, Grande tchau, abraço. galera. Até a próxima. Abraço.